Então, meus queridos, iniciando a aula 06, a continuidade dos processos de software. Né? Então, o gerenciamento de software, como foi feita lá no início da aula 04, depois continuada na aula 05, nós estamos falando da MPS-BR, que é baseada no CMMI, que é os níveis de maturidade. Então chegamos ao quinto nível, onde você já tem o processo todo gerenciado, você já está partindo para quê? Para inovação e deployment organizacional, análise e resolução das causas. Então, nesse nível, você tem tudo que já foi feito, você já fez análise de risco, você já fez toda a parte de gerenciamento dos requisitos, da implementação, minimizou todo o processo de software, ou seja, sua empresa já tem que estar com muita experiência para atingir o nível 5. Você tem que ter atingido o nível 3 com uns 2 anos, depois mais uns 2 anos para chegar no 4 e agora no 5. Né? Afinal, o 1 e 2 eles não ganham certificação. O 1 seria quase nada gerenciado, o 2 um gerenciamento inicial e o 3 você consegue a partir da certificação. No MPS-BR é o equivalente a você chegar ao nível 2 para 3 em determinadas áreas. Então aqui você começa a selecionar o que? As melhorias contínuas. Então você tem que analisar e coletar propostas de melhorias, identificar inovações do que você pode colocar no teu software. Então está muito em alta agora nesse momento o que? Aplicação de processos de IA para a melhoria dos processos de software. Realizar pilotos dessas melhorias, você não pode fiz uma melhoria e já disponibilizei para o cliente. Não, você vai fazer alguns pilotos, vai colocar, vai testar essa ideia. E aí você tem que fazer o quê? Cuidados, resultados de medições e as propostas de análise dessas melhorias e a implementação delas. Então, normalmente, análise e resolução de causas é muito importante nesse processo. Então, normalmente vinculado ou à auditoria ou o famoso CAC, que é Central de Atendimento ao Consumidor, ou SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, depende do tipo de empresa que você está trabalhando, são grandes oportunidades. Começa a ter reclamações, começa a ter sugestões do teu cliente fiel, tá? Uma coisa que está muito importante atrelado a isso são a jornada do cliente e toda a equipe de sucesso do cliente, ou seja, você não é mais, ó, eu fui lá, entreguei a solução e acabou. Que nada. As empresas estão cada vez mais trabalhando nessa questão do sucesso do cliente. Então, visitando aqui as diferentes empresas aqui da nossa região, você vê que a IPM chega a implementar técnico residente dentro da prefeitura. Ou seja, uma pessoa da IPM que recebe um salário, obviamente está no contrato, bonitinho com a prefeitura, que a prefeitura tem dificuldade de contratar um funcionário de TI, mas é uma pessoa que resolve os problemas lá. Tudo que ele reporta vem para os planos de ação da empresa. A Magazord, poxa, a Magazord já está atingindo quase 500 funcionários. Gente, nem todos são programadores. Eles têm muita gente do marketing, equipes do sucesso do cliente. Por quê? Porque eles viram que não adianta entregar simplesmente o software e dizer assim, usa. Não funciona. Eles estão lá trabalhando, ajudando o cliente a fazer campanhas de marketing, como usar melhor o software, como usar melhor as redes sociais, até porque eles criaram um novo modelo. A IPM é por valor fixo. Agora, a Magazord ela tem um valor fixo e mais um percentual sobre as vendas. Então, quanto mais o cliente deles vender, maior o retorno que tem para a empresa. E quando você chega na Magazord, está lá. Eles querem chegar a 10 bilhões de faturamento das empresas deles. Você imagina, 10 bilhões de faturamento, 5% disso. Tá? Então, se fosse 1 bilhão, seriam 5 milhões. São 10 bilhões, são 50 milhões que a Magazord quer atingir mensalmente, no movimento de um ano. Tu imagina, fora tudo que já se paga, né, como é importante ter essa estação de análise das causas.
não é mesmo? Bom, outra coisa que é importante, o MPS-BR, além de estar falando do CMI, ele está baseado na ISO EC 12207, na 15504, e a representação dos estágios do CMMI 2, 3, 4 e 5, ele passa a ter 7 níveis. Por que 7 níveis? Porque eles viram que é o seguinte, lá naquela letra G, parcialmente gerenciado, que era o nível 2 do CMMI, eles já colocaram parcialmente gerenciado e gerenciado. Parcialmente definido e largamente definido. Então aqui nós vimos o 2 do CMMI, aqui o 3, aqui o 4 e, obviamente, o 5 aqui. Né? Então eu começo a ter mais facilidade, se eu tenho mais estágios para conseguir a certificação. Por quê? Porque para chegar nesse gerenciado não é fácil. Agora, em um ano, eu consigo entrar no parcialmente gerenciado. E aí a equipe, poxa, conseguimos essa etapa, vamos para a próxima. Né? Isso é muito importante. Então, se a gente for olhar, né, o template normal, o processo, o número, propósitos, né, está baseado em quais dessas normas internacionais, e aí começa a ter o quê? Por exemplo, processo de medição, nível MPS F, né, ou seja, não é mais o G, já é o F. Propósito da medição, coletar, etc. Resultados estabelecidos, né, as normas que eles utilizaram para fazer essas medições, certo? E aqui a sugestão do método GQM, né? Que é garantia de qualidade e medição, já agora em português. Tá? Então, se você for olhar, as empresas que têm ISO 9000, elas usam medições para garantir, olha, o nosso produto é tantos por cento dentro da norma. Pode ter uma variaçãozinha? Pode. Mas, se você for olhar, as empresas que chegam ao famoso 6 sigma, ou seja, 6 zerinhos, ela tem 0,000, lá na sexta casa decimal, está dando uma variaçãozinha. Ou seja, é uma empresa com altíssima qualidade. É o objetivo de toda a indústria, conseguir chegar num 6 sigma. Vocês podem procurar isso na área de qualidade total, vocês vão encontrar. Não é o nosso foco aqui, mas por que não aplicar essa mesma metodologia, esse mesmo princípio aqui na área de software? Então, no parcialmente gerenciado, veja o que aconteceu. No CMMI, eu tinha que fazer requisitos e projeto e monitoramento. Aqui fica só na nível gerência do projeto. Quando eu vou para o nível F, já que eu expliquei todos lá, eu tenho configuração, medição, garantia de qualidade e gerência de aquisição. Né? Lá fora chama gerência de acordo com fornecedores. O que é a gerência de... lembra quando eu falei, olha, os ERPs, a gente vai fazer aquisição. Vocês possivelmente vão participar, mas não só do ERP. Poxa, como eu falei na aula número 5, eu posso estar adquirindo, por exemplo, o módulo de gestão de pessoas, o módulo de contabilidade, de outros softwares que vão integrar. Ou seja, quando a gente fez a visita na metalúrgica, são 64 softwares diferentes. Não é com nomes diferentes, mas módulos diferentes que compõem. Eles fizeram no modelo de colmeia, tudo sextavado, bonitinho ali, uma colmeia com 64 módulos diferentes, com cores indicando onde é cada um dos tipos de fornecedores, o que eles fazem internamente, mais o BI, mais gerenciamento de riscos, né? Tudo isso integrado para dar uma solução para a organização. E vocês, que eu gostaria que se transformassem no futuro em chefes da TI, depois, se a empresa for já maior e tiver com as nomenclaturas em inglês, você será o CIO, o chefe executivo da tecnologia da informação. Né? Já no E parcialmente definido, veja que eu, além de ter o processo, foco no processo organizacional com avaliação e melhoria, treinamento organizacional, volto a repetir, como eu disse na aula 5, pessoal, esse treinamento é muito necessário e forte. Vocês que viram as aulas, as palestras da professora Serina lá no Interune 2026, vocês procurem lá, ela, um dos itens que ela focou lá no finalzinho assim, treine o usuário,
faça treinamento da equipe de desenvolvimento, todo mundo tem que estar vinculado a esses processos, principalmente na área de segurança. Obviamente que os treinamentos básicos do software, isso é o mínimo, porque senão o software jamais vai rodar. Né? Então, posso chegar aqui, ó, em adaptação do processo para gerenciamento do projeto. Tá? Então, aqui está o termo que é usado em inglês e o termo que vem da CMMI, obviamente traduzido, e o termo que é usado na MPS BR. Já no largamente definido, eu começo a ter o quê? Requisitos, gente, a base de toda a engenharia de software. Projeto de software, construção do software e documentação, solução técnica. Integração de software, instalação e liberação do produto, ou seja, lá no cliente final, que é a integração do produto, verificação e validação direto. Nível C, ou seja, ele já está bem definido, seria o equivalente ao nível 4 do CMMI. Ou seja, eu já começo a ter análise e decisão das resoluções e a gerência de riscos. Ah, professor, mas por que não tem gerência integrada de fornecedores? Volta aqui atrás, ó, voltando aqui atrás, você vai ver que o gerenciamento dos fornecedores está aqui, ó. Então, eu não preciso, eu já tenho que ter isso garantido no nível F. Então, não preciso esperar até chegar no nível C, aqui, ó, para que eu tenha a gerência integrada de fornecedores. Eu já passo até ela lá no início. Tá? Por quê? Porque é muito comum, como eu coloquei o caso da metalúrgica e insulense, é que eles fazem algum desenvolvimento pequeno, mas o ERP e todas as outras soluções, todos os módulos funcionando, eles estão já interligados. Aí você vai ter que garantir isso. Aí eu tenho o nível B, que é o gerenciado quantitativamente. Ou seja, eu passo a ter, e aí é muito direto, CMM e MPS, desempenho organizacional do processo, gerência quantitativa do projeto. Ou seja, por que do projeto? Cada implantação de um módulo, de uma sprint nova do Scrum que eu falei na aula de número 5, é importante ter essa característica. O modelo de referência do nível A em otimização eu faço inovação organizacional e deployment, análise e resolução das causas. Como é que faz um MPS-BR? Começando lá no início, vou chegar lá na letra G. Treinamento, um projeto piloto, uma consultoria para implementação e auditoria da fidelidade desse processo. Então, quem que nós temos aqui? O CI ou ICA, que você acaba trabalhando, e aí você vai ter os contratos de uma empresa para fazer o treinamento e uma outra empresa para fazer o quê? Para fazer a avaliação. Então, ó, tem o ICI, empresa credenciada para implantação, o ICA, instituição credenciada para avaliação. O MNE, que é modelo de negócio específico para cada empresa, ou seja, você pode fazer um contrato personalizando, e o modelo de negócio cooperado, ou seja, entre várias empresas. Mas por que é interessante esse cooperado? Porque eu posso, por exemplo, chamar uma consultoria para implantação e pegar, por exemplo, várias empresas pequenas do NIAV, né, que é o Núcleo de Empresas de Tecnologia. Então, faz o contrato via NIAV e faz o treinamento de várias empresas. Depois, obviamente, cada uma vai ter o quê? Eu vou ter, obviamente, os credenciamentos individuais, mas o treinamento eu posso minimizar o valor tendo várias empresas trabalhando em conjunto. Depois do treinamento, projeto piloto, consultoria com recomendações e auditoria de fidelização. A cada avaliação, eu acabo tendo o benchmark. O que é o benchmark? Eu tenho coisas para melhorar. Então, quando eu recebo um benchmark, eu tenho várias ações que eu tenho que desencadear para resolver aquelas situações e melhorar o meu processo. Tá? Quando eu
elas são baseadas na ISO IEC 15504. Eu tenho que trabalhar os indicadores diretos, produtos intermediários, indiretos, documentos que indicam que a atividade foi realizada e a afirmação, resultantes de entrevista. Ou seja, como é que eles fazem? Chego lá, programador, você fez isso aqui, você recebeu tal documento? Recebi. Você fez a especificação? Sim. Quem é o que vai para o próximo? É o próximo. Ah, não. Quem mandou isso para mim? Foi o analista. Então eles vão certificar a cadeia toda. O analista. O analista chegou com o analista de negócios. Beleza. O analista de negócio, analista, programador, qualidade, liberação para o cliente. Eles fazem a verificação completa. Então você vai ter, está implementado aquilo ou não está implementado? Está parcialmente? Está largamente ou está totalmente implementada? E aí você ganha o certificado daquela famosa letra. Né? Às vezes acontece, a empresa vai, fica um ano, dois, não conseguiu. Só lá no terceiro que ela vai conseguir. Ou seja, fez todo o treinamento, toda a preparação, a empresa credenciada para dar acreditação chegou e disse: ó, tá só aqui, ó, parcialmente implementada. Você vai ganhar só quando chegar no largamente implementado. Ah, professor, por que tem o totalmente implementado? Porque você não consegue para iniciar a fase seguinte sem chegar no nível totalmente implementado. Né? Então, ó, totalmente de 80, maior que 85, chegando a 100. Ou seja, tem que tirar nota 8,5 pelo menos. Tá? Largamente, eu já estou acima de 5 a 85. É o famoso que antigamente passava com exame, lembra? Parcialmente, está abaixo de 50. Né? Não implementado. Qualquer situação diferente das acimas. Tá? Ou seja, não está de acordo. Então, chamei a empresa que está fazendo os treinamentos. Se ele disser, ó, está parcialmente implementado depois que eles mesmos, antes de mandar vir a acreditação, nem tenta. Ah, não, poxa, eu vou mandar vir a acreditação porque eu estou com mais de 50%. Né? Mas ainda tem algumas fraquezas que o próprio credenciamento pode enxergar que a empresa de consultoria para o treinamento inicial não visualizou, não apareceu. Tá? O resultado da avaliação tem a validade de 2 anos, entenderam? Por que eu falei a cada 2 anos? Você começa o processo, vai 2 anos, aí você ganha acreditação para aquele nível para mais 2 anos. Tá? Então, a avaliação para outro nível do MPS e para manter o nível do MPS BR. Ou seja, eu posso, poxa, não vou investir, vou só manter o que eu tenho. Ótimo. Estou lá na letra G, está bom para mim por enquanto, para caixa da empresa, para a situação da empresa. Mas normalmente o que acontece? A empresa começa a ver resultados tão positivos que a gestão da empresa diz: não, vamos tentar o próximo nível, vamos nos esforçar para não cair. Ou seja, vamos melhorar o que nós já temos para chegar no nível seguinte. A cada 2 anos você consegue fazer essas trocas. Então, a estratégia de trabalho das instituições credenciadas, elas são independentes de implementação, mantêm seus modos de trabalho desde que atendam os requisitos e modelos de referência. Normalmente, quem é credenciado não pode fazer treinamento. É claro que no final das contas, o mesmo dono pode ter uma empresa de carga. Isso é bem comum. Só que um CNPJ é só para credenciamento e o outro só para treinamento. Ele não pode misturar os dois. Certo? E aqui você começa a ter o seguinte: lembra que eu falei na aula número 5, questão da cultura organizacional? Então, se você pegar lá, ó, deixa eu até procurar aqui, ó. Tinha lá diferenças culturais do CEO da Apple e Google Brasil. Ó, ó, aqui, ó. Pena que não está mais disponível. Eu li ela e infelizmente não está mais.
Vamos pegar aqui, ó. Os exemplos de cultura organizacional. Tá vendo aqui, ó? Esse é bem legal. Cada empresa tem uma cultura diferente. A cultura da Pepsi é diferente da Coca, as duas vendem o mesmo tipo de refrigerante, tá? Ó, aqui vai estar. Coca-Cola tem um tipo, Natura tem outro, a Google tem outro. Esse aqui eu vou postar lá para vocês também, para vocês entenderem a questão da cultura organizacional. O próprio Instituto Federal versus o IFSC tem diferenças culturais, nome dos conselhos, tramitação de documentos, o curso técnico tem um formato, o curso superior tem outro. Tá? Então, isso mostra as diferenças culturais dessas empresas e organizações de um modo geral. Tá? O governo municipal de cada prefeitura é diferente do outro, para quem for trabalhar para a IPM. O governo estadual de cada estado tem sua estrutura diferente. O governo federal muda as estruturas a cada gestão. Então, cada presidente cria ministério, cancela ministério, une ministério. Tá? Então, é sempre o quê? A cara de cada uma das gestões. Quem está certo, quem está errado, todos eles acertam um pouco e erram um pouco também. Tá? Então, nós temos os processos de desenvolvimento baseado na ISO, o que existe, e o ajustado para o MPS-BR. Tá? Então, a partir do CMMI, eu tenho planejamento de processo, processo e gerência de requisitos, processo de monitoração e controle. Tenho ainda a gerência de configuração. Por que configuração, professor? Cara, o software vai ter que ser configurado para cada cliente. Como é? E cada pessoa dentro da organização vai ter o que? A configuração daquilo que pode ver e o que não pode. Né? Ninguém, o cara lá do estoque, lá no finalzinho da empresa, ele tem acesso? Tem, mas ele não pode ter o acesso do nível da diretoria. Tá? Então, o que acontece? Quanto mais alto no nível, mais você vê. Ah, eu sou o diretor de materiais. Beleza, eu vejo tudo na área de materiais, mas eu não vejo a empresa toda como CEO vê. Certo? Então, pessoal, nós temos o que? Processos de medição e análise também. Tá? Nós temos documentação para credenciamento, então apresentação da instituição proponente, estratégia de implementação, estratégia para avaliação segundo os métodos de avaliação, estratégia para seleção e treinamento dos consultores, seleção e treinamento de avaliadores, lista de consultores e lista de avaliadores específicas. Então, ó, as capacitações: introdução 4 horas, implementação 16 horas, avaliação 24 horas. Né? Então a empresa deve adequar seus processos e requisitos ao MPS, né? Níveis de maturidade que ela pode utilizar e avaliar. E esse aqui, ó, o MPS, a melhoria dos processos de software brasileiro, certo? Que é o encerramento desse capítulo e desta aula.